Muito boa noite, minha gente. Boa noite a todos e todas que estão chegando aqui. Muito boa noite. Muito boa noite. Muito boa noite, meus amigos. Boa noite. Olha, hoje nós vamos fazer uma live. Essa semana eu dediquei 2 lives, essa é a terceira, 3 lives, ao tema da teologia da libertação, né? Quarta, quinta, ontem e sexta, né? Ontem eu comentei um curso que estou organizando juntamente com outros colegas sobre a teologia de Juan Luís II. Esse curso ocorrerá em 2 sábados, né? Boa noite. Ocorrerá em 2 sábados, dia 15 de fevereiro e 22 de fevereiro, a partir das 9 horas da manhã, será entre 9 e 12. Nós vamos organizar as inscrições, né, desse curso. Basicamente será sobre esta obra, Teologia, Libertação da Teologia, né? Essa obra aqui, Libertação da Teologia de Juan Luís II. Nós vamos fazer um curso basicamente em torno dessa obra. Eu vou trabalhar o conceito de formação em Juan Luís II. Conceito de formação em Juan Luís II. É um teólogo uruguaio. Eu comentei ontem, falei um pouco da vida dele, quem ele é, as obras que ele publicou, né? E a maneira com que vou trabalhar esse curso, né? Basicamente eu vou focar num tema fundamental na obra dele, que é o tema da formação. A formação em teologia. Ele escreveu 4 livros nessa linha, intitulado Teologia Aberta, Teologia para Leigo Adulto. São 4 volumes, né, que ele publicou ali na passagem dos anos 70 para os anos 80 no Uruguai. E em consequência a esses 4 volumes ele publica Libertação da Teologia, que é uma discussão de método em teologia, o que eu chamo de apontamentos epistemológicos em teologia de Juan Luís II. Então o curso será no dia 15 e no dia 22 de fevereiro, 2 sábados seguidos, a partir das 9 da manhã. Eu comentei ontem nessa live. Então veja, hoje eu vou partir de uma questão que tem sido uma questão recorrente, né, uma questão atual, recorrente, nesse tema Teologia da Libertação, né? Boa noite, Cláudio. Veja, a questão é por que a teologia da libertação é tão atacada. Esse é o tema da live de hoje, né? Por que a teologia da libertação é tão atacada? Veja, esse tema, ele é um tema que, a princípio, nós podemos situá-los nas reflexões contemporâneas, né? Por exemplo, recentemente, essa semana eu acho, semana passada, uma jovem ligada à TV Canção Nova, à comunidade Canção Nova, criticou a teologia da libertação. Não é novidade esse tipo de crítica, né? De onde vem, de quem vem e tal, não é novidade. Talvez para algumas pessoas seja, não é? As críticas à teologia da libertação, elas remontam, por exemplo, à década de 70, né? Eu vou fazer aqui um pequeno histórico hoje. Não é longo porque as minhas lives duram no máximo 1 hora, entre 50 e 60 minutos aqui no Instagram. Veja, eu vou fazer um pequeno histórico, né, desses ataques, né, à teologia da libertação, desde os anos 70. Né, tem seu ponto mais alto nos anos 80. Então assim, não é nenhuma novidade. E também algumas respostas que foram dadas. Por exemplo, o teólogo que eu estou estudando atualmente, que neste ano faria 100 anos, Juan Luís II, que é o teólogo uruguaio, ele tem um livro que foi publicado no Brasil em 1987, no Uruguai em 86, em que ele rebate essas críticas à teologia da libertação. Virou uma espécie de clássico, né? Esse livro foi publicado no Uruguai, na Argentina, na Espanha, na Itália e publicado também no Brasil. No Brasil, ele foi publicado em 87. Então, tanto as críticas à teologia da libertação como aquelas pessoas que rebateram, que defenderam a teologia da libertação, não é novo. Tá certo? Então, assim, de certa forma, a live que eu vou fazer, ela, apesar do título e alguém imaginar que há alguma novidade, não há necessariamente nenhuma novidade. Porque a teologia da libertação é tão atacada, não é de hoje, né?
Os ataques de hoje, na verdade, são consequências do passado. Isso é muito interessante se estudar. São consequências do passado. Então não é novidade, né, nos dias atuais, não é esse tipo de crítica. Vamos fazer um pequeno histórico, né, para entendermos um pouco de onde vem e como vem estes ataques à teologia da libertação. Veja, o primeiro, eu diria, o ponto de partida inicial é algo que eu chamo de alguns elementos históricos dos ataques à teologia da libertação. Então, basicamente, o tema da live é esse, né, para responder a pergunta, né, por que a teologia da libertação é tão atacada. Eu começo dizendo que eu vou destacar alguns elementos históricos dos ataques à teologia da libertação. Por que alguns? Porque não são todos, né? Não teríamos tempo aqui, pelo tempo que temos da live, e teria que ser um curso de 60 horas, né, para a gente mapear esses ataques, de onde eles vêm, quem os fazem, não é? E quais obras nós podemos destacar desses ataques. Aí seria um curso de 60 horas, né? Eu sou professor há muito tempo e sempre sei disso, né? Tem certos temas que você pode até fazer um resumo e uma introdução, mas se quiser aprofundar tem que ser um curso mesmo de 60 horas. É uma coisa, eu diria, comum na minha área de conhecimento, né? Mas eu não vou poder fazer isso, o tema não é esse. O curso, na verdade, que eu vou oferecer, o curso que será gratuito, esse mês, na verdade, a partir de amanhã, né, no mês de fevereiro, será no dia 15 e no dia 22, será sobre Juan Luís II, sobre a obra teológica de Juan Luís II e o conceito de formação, né? Vai ser divulgado, vai ter inscrição, a gente vai enviar o link por e-mail, etc. Então veja, os ataques à teologia da libertação, eles têm uma história, né? Não começaram a semana passada com essa discussão sobre os ataques que vieram de pessoas ligadas à Canção Nova, essa comunidade ligada à renovação carismática. Não é de hoje, né? Não é de hoje, isso não é novidade. Eu acho que é importante sabermos, na verdade, um pouco o histórico desses ataques. Eu acho que ajuda muito, né, sabermos os históricos desses ataques. Vamos lá. Os primeiros ataques à teologia da libertação já ocorreram no início mesmo, em que essa teologia começava a ganhar vida, né? Eu diria que foram as primeiras desconfianças que já se deram nos anos 70, né? E já partem de um ponto que será o ponto, eu diria que é a primeira crítica e a mais recorrente à teologia da libertação. A mais recorrente, eu diria que há uma série de críticas que nós podemos entabular aqui, feitas à teologia da libertação, não é? As pessoas que chegaram agora, o tema da live é por que a teologia da libertação é tão atacada, né? E eu estou fazendo um breve histórico dos ataques à teologia da libertação. Os primeiros ataques à teologia da libertação, ou eu poderia dizer as primeiras desconfianças da teologia da libertação, se deram dentro da própria Igreja Católica, né? E se deram por um tema, eu estou dizendo aqui, um tema recorrente, um tema que sempre veio presente, e até as críticas da semana passada, a teologia da libertação, estão presentes. Então, desde os anos 70 até os dias atuais, você tem um tipo de crítica que é recorrente. Qual é a crítica recorrente? A presença do marxismo na teologia da libertação. Essa é a crítica mais, eu diria, mais comum, né? E aqui constantemente aparece na Europa, nos Estados Unidos e aqui na América Latina, e geralmente parte de dentro da igreja, não é? Eu estou citando aqui a Igreja Católica, mas é bom dizer que o movimento de teologia da libertação não foi só católico, né? Ele foi também protestante, e ele não só foi na América Latina, tem uma presença na África, tem uma presença na Europa. Agora, eu trato basicamente da teologia da libertação latino-americana e a teologia da libertação a partir do mundo católico, né? Mas sei que a teologia da libertação não é restrita ao catolicismo, repito, para que não haja equívocos. Não é restrito ao catolicismo, você tem uma teologia da libertação protestante. Mas eu não vou tratar dela aqui
posso fazer algumas referências, se alguém tiver interesse, eu posso indicar alguns teólogos protestantes que foram importantes no desenvolvimento da teologia da libertação, brasileiros e fora do Brasil. Mas não é o tema da live. O tema da live é restrito ao âmbito católico, né? Então, por que a teologia da libertação é tão atacada, né, a partir do catolicismo romano? Então, a primeira série de ataques ou desconfianças advém principalmente dessa temática. A presença do marxismo em textos teológicos da teologia da libertação. Veja, essa crítica eu não vou aqui desfazê-la, mas ela não é difícil de se rebater, né? Primeiro porque a origem da teologia da libertação e o seu fundamento teológico não é o marxismo. O primeiro erro primário assim, é que se há influência do marxismo na teologia da libertação, o marxismo não é o fundamento da teologia da libertação. Não é e não poderia ser, por razões, eu diria, lógicas e por razões teológicas, né, minha gente? Quando eu digo razões lógicas é que, veja, o marxismo não poderia ser fundamento de uma teologia. Não é? A filosofia de Karl Marx, eu estou falando aqui deste filósofo alemão do século XIX, que nasceu, cresceu, viveu e morreu no século XIX, que é um filósofo da mais alta importância, é o filósofo em que eu me dediquei à minha tese de doutorado, é um filósofo que eu estudo ainda hoje, é um filósofo que eu dou aula sobre ele. Então, assim, para mim, Marx não é um estranho, para mim, Marx não é uma figura alheia ao que eu faço. Agora, eu tenho que ter digamos assim, um critério de honestidade, que é a filosofia de Marx não pode fundamentar uma teologia. Por uma razão lógica. Primeira, qual? O fundamento histórico do marxismo é o materialismo. É o materialismo histórico, ou para alguns, o materialismo histórico dialético. Veja, o fundamento de uma teologia não pode ser o materialismo. Entende? Agora, com isso eu não estou dizendo que não há uma influência do marxismo na teologia da libertação. Há. O que não há é o fundamento. Veja, há uma diferença de você ser influenciado e você ter como fundamento. Eu acho que essa confusão, que já ocorreu nos anos 70, essa confusão ela foi proposital. Ela foi proposital. Não é? Por isso que é um ataque à teologia da libertação. Não é uma crítica construtiva, não é uma crítica a partir de pressuposto teológico. Não, é um mero ataque. A teologia da libertação é contaminada pelo marxismo. Ponto, acabou a conversa. Logo, não é uma teologia. Isso é falso. Absolutamente falso. Não é? Por quê? Porque em nenhum momento, em nenhum teólogo, em nenhuma teóloga, o marxismo é fundamento da teologia da libertação. O marxismo influencia a teologia da libertação. Mas o marxismo não é fundamento, porque o marxismo não pode ser fundamento de uma teologia, ponto. Esse é um debate que eu tive com uma série de ateus e tal. Porque tem ateus também que acreditam nisso, né? Que a teologia da libertação ela é fundamentada no marxismo. Não é verdade, isso é um erro. Né? Agora, os teólogos da chamada teologia da libertação, eles leram Marx, e que bom que leram, e é importante que leram. Né? Então, os principais teólogos ligados à teologia da libertação leram Marx. Foram influenciados por Marx. Ser influenciado não é ter como fundamento. Eu acho que essa reflexão inicial, que eu chamo de uma reflexão epistemológica, é para dizer o seguinte: o que é e o que não é a coisa, e colocar, digamos assim, as coisas no seu devido lugar. Veja, o marxismo influencia a teologia da libertação, mas o marxismo não é fundamento da teologia da libertação. Porque, por uma razão lógica, não pode ser, porque o princípio fundamental do marxismo é o materialismo histórico dialético e, consequentemente, o ateísmo. A teologia da libertação não poderia ter como fundamento o materialismo histórico dialético. Ela é influenciada, ponto. Agora, não é só uma razão lógica, né? Esse erro primeiro. Já nos anos 70, o primeiro ataque, o mais famoso ataque à teologia da libertação é a presença do marxismo nela. Então, assim, já nos anos 70, esse equívoco, eu até diria que esse equívoco vem dos anos 70, né? E de parte da chamada teologia europeia, a teologia europeia católica, que não entendia a teologia da libertação. Vamos ser sinceros, nos anos 70, boa parte dos teólogos europeus, católicos, tal, não entendiam a teologia da libertação. Ele não sabia, estava acontecendo alguma coisa nova na América Latina em termos de teologia e em termos de praxis pastoral católica.
Mas eles não entendiam na Europa o que era que estava ocorrendo aqui. Comunidades eclesiais de base, pastoral operária, pastoral junto com os camponeses e camponesas, a pastoral da terra, não é? O trabalho nas cidades e etc. E tal. Então veja, essa atividade pastoral, que era uma atividade de base, uma atividade voltada para os mais pobres, ela era o fundamento inicial da teologia da libertação. Isso sim fundamentava a teologia da libertação. Mas não era apenas o trabalho pastoral que fundamentava a teologia da libertação, né? A teologia da libertação tinha como fundamento, obviamente, a Bíblia, né? Eu recorro aqui a um teólogo e biblista protestante, né, batista, americano, que morou muito tempo na Nicarágua. Para mim, a minha grande referência na leitura do Antigo Testamento é um pastor, um biblista e pastor maravilhoso chamado George Pixley. George Pixley. Veja, George Pixley é para mim um grande biblista. Esse homem tem um livro chamado Êxodo, só isso. É um estudo sobre o livro do Êxodo, um dos livros do chamado Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. O George Pixley, ele nesse livro chamado Êxodo, ele vai dizer que o Êxodo é o fundamento da teologia da libertação. Esse teólogo e biblista batista chamado George Pixley, eu recomendo que leiam, viu? Esse Pixley, ele tem também um outro livro maravilhoso chamado O Reino de Deus, não é? Ele é para mim uma imensa e maravilhosa referência na leitura bíblica do Antigo Testamento. Ele tem um livro que foi assim a minha formação de base em teologia, chamado História de Israel a partir dos pobres. Repito, História de Israel a partir dos pobres, George Pixley, editora Vozes. Esse livro foi publicado nos anos 80 ainda, quando eu fazia teologia. Esse livro para mim foi um achado, esse livro para mim foi uma verdadeira alavanca de Arquimedes. Esse livro para mim foi uma grande descoberta. Esse livro para mim arrumou minha cabeça sobre a formação, não é, dos primeiros livros do Antigo Testamento bíblico. Esse mesmo George Pixley, que escreveu História de Israel a partir dos pobres, ele tem um livro chamado Êxodo, só isso, editora Paulinas. Neste livro ele vai provar, ele vai demonstrar como a chamada teologia da libertação latino-americana, ela tem como fundamento inicial o Êxodo. E principalmente quando ele analisa, ele destrincha, ele estuda, né, uma frase do Êxodo que diz assim: Deus falando com Moisés: eu ouvi os clamores do meu povo, né, e desci para acudi-lo, tal. Essa tese de Deus fazer-se história é o nascimento da teologia da libertação, segundo George Pixley. Eu concordo com ele integralmente, não é? A historicidade de Deus, essa mundanidade de Deus, é o ponto de partida fundamental da teologia da libertação, e não o marxismo. O marxismo vai ser uma mediação socioanalítica. Eu acho que a gente está na hora de compreender um pouquinho mais a filosofia da teologia da libertação. A filosofia da teologia da libertação, ela tem o que eu chamo de... Na verdade, quem primeiro chamou foi o padre José Comblan, que eu tive a honra de ser aluno. O padre José Comblan dizia: a teologia da libertação, ela precisa de mediações socioanalíticas. Significa dizer, para entender a sociedade, a teologia da libertação não precisa só de teologia, precisa também de teoria social para entender o mundo, para entender a correlação de força, para entender a estrutura de classe, etc. Isso eu acho fundamental, minha gente. Eu acho absolutamente fundamental esse caminho, né? Porque esse caminho demonstra que a teologia, sem deixar de ser teologia, ela precisa compreender o mundo. Como dizia Rômulo II, é da sociedade à teologia. Ora, é isso que eu entendo, não é? E compreendo que os ataques iniciais feitos à teologia da libertação são todos equivocados, porque partem de um pressuposto equivocado, que a teologia da libertação tem como fundamento o marxismo. Já provei que é falso isso. Agora, eu diria que
Há uma outra desconfiança, há um outro ataque à teologia da libertação. Veja, para os que entraram agora, o tema da live é por que a teologia da libertação é tão atacada. Eu estou fazendo um histórico dos ataques à teologia da libertação desde os anos 70. As primeiras críticas à teologia da libertação, os primeiros ataques à teologia da libertação iniciam-se ali na segunda metade dos anos 70 com a tese de que a teologia da libertação tem como fundamento o marxismo. Isso é um equívoco. Eu já demonstrei há pouco por que isso é um equívoco a partir do teólogo e biblista George Pixley, que eu recomendo demais. Qualquer obra deste homem é absolutamente valiosa. O nome dele é George Pixley, né? Ele tem no Brasil 3 livros que marcaram a minha vida e a minha formação em teologia. O primeiro livro é História de Israel a partir dos pobres, editora Voz. O segundo livro é O Reino de Deus, Paulinas. E o terceiro livro é esse que eu acabei de citar, chamado Êxodo, que é um estudo, para mim, o mais completo estudo sobre este livro que faz parte do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, que é o Êxodo. E é no Êxodo que Pixley coloca o fundamento da teologia da libertação. Então significa dizer, a teologia da libertação, ela não tem como fundamento o marxismo, ela tem como fundamento o Êxodo, a Bíblia. Agora ela tem como influência o marxismo como categoria socioanalítica. Pronto, eu espero que tenha entendido, porque essa é a primeira crítica ao marxismo. Primeira crítica à teologia da libertação, né? Essa relação dela com o marxismo. A segunda crítica, ou a segunda desconfiança, ou o segundo ataque, vai ocorrer ainda também na teologia europeia, quando se coloca algumas questões sobre a espiritualidade na teologia da libertação, né? Aí vem, primeiro ataque é ao que eles acham que tem de marxismo na teologia da libertação, e o segundo ataque é a ausência de uma espiritualidade na teologia da libertação. Aí é um erro primário, né? Aí é pior do que o outro, assim, a cada ataque a coisa vai piorando, né? Aí é o pior, na verdade. Afirmar que a teologia da libertação ela não tem espiritualidade é primário, é um erro, eu diria, é uma desonestidade intelectual. Olha, eu posso citar aqui, minha gente, de cabeça, vários trabalhos de espiritualidade mística dentro da teologia da libertação. Vamos lá. Eu recomendo vocês procurarem um padre chileno que trabalhou com a educação popular nas periferias de Santiago, chamado Segundo Galileia. Segundo Galileia tem um livro maravilhoso chamado A Espiritualidade da Libertação, né? Segundo Galileia tem vários livros de espiritualidade na teologia da libertação, vários, não é apenas um. Segundo Galileia, anotem esse nome aí. Um outro é o próprio Pedro Casaldáliga e o José Maria Vigil, que tem um livro chamado Espiritualidade da Libertação. Esse livro foi publicado ainda nos anos 80 pela editora Voz. Espiritualidade da Libertação. Temos o livro de Juan Luiz II, que também é sobre espiritualidade da libertação. Perdão. João Sobrino. Temos ainda o livro de João Sobrino sobre a espiritualidade da libertação. E vamos ter os trabalhos místicos de, por exemplo, Ernesto Cardenal, aquele monge nicaraguense, não é, que era poeta, salmista, militante, sandinista, etc. Você vai ter aqui no Brasil o livro de Frei Beto, que é importantíssimo, que foi escrito ainda ali no meio dos anos 70. Veja que coincidência. Eu estou nesse momento na cidade de Vitória do Espírito Santo. Estou participando aqui de um congresso de professores, né? E eu estou na cidade de Vitória do Espírito Santo. Frei Beto, ele depois que saiu da prisão, ele veio para Vitória trabalhar aqui nas periferias e também para sair de São Paulo para que a ditadura não o matasse, né? Ele veio para Vitória e ele trabalhou aqui nas periferias. Nesse período que ele morou em Vitória, ele escreve um livro que é fundamental como espiritualidade da teologia da libertação, chamado Oração na Ação. Esse livro foi publicado pela editora Civilização Brasileira ali no meio, acho que em 1976, quando ele estava ainda aqui na cidade de Vitória do Espírito Santo. Então dizer que não há espiritualidade da teologia da libertação é falso, né? Absolutamente falso, não tem fundamento algum. Na verdade, eu vou ser muito sincero e direto, isso é má fé. Não é? Porque eu conheço vários livros. Então, assim, essa ideia de que os teólogos, né, e os leigos e os militantes das pastorais sociais não rezam, isso é. Cara, não existe cristão que não reze. Se não rezar, não é cristão, é outra coisa.
Eu acho isso de uma infantilidade, assim, chega a me dar angústia ter que responder isso, sabe? Na verdade isso é muita maldade, né? Maldade, má fé, sabe aquela coisa meio de fofoca, né? Esses teólogos não rezam, como se rezar fosse viver agarrado a um texto a vida toda, fosse viver decorando termos da Bíblia e tal. Veja, na verdade, há uma galera que acredita que ser fundamentalista na leitura bíblica é uma espécie de espiritualidade. Eu vou ser muito sincero com vocês, não há espiritualidade alguma em decorar trecho bíblico e recitá-lo como se fosse um decoreba. Não há, olha, a Bíblia não é tabuada, minha gente. Bíblia não é tabuada para ser decorada. Então, assim, decorar texto bíblico para passar ou jogar na cara de alguém não tem nada a ver com espiritualidade. Até um papagaio decora. Até porque espiritualidade não é decoreba, espiritualidade não é decorar nada. Espiritualidade não é para fora, é para dentro. Como é que as pessoas não sabem disso? Que tipo de religioso é esse que não sabe disso? Espiritualidade é para dentro, não é para fora. Significa dizer, não é para você decorar trechos da Bíblia, ou decorar livros, ou decorar manuais, e repeti-los, tal. Isso é uma leitura pobremente fundamentalista. Espiritualidade é para dentro. Espiritualidade é vivência interna. Espiritualidade é fogo que queima, como dizia Leonardo Boff. Espiritualidade é aquilo que nos move enquanto espírito. É isso. E não necessariamente decorar e tal. Eu acho uma pena isso, sabe? E, consequentemente, se acha que a teologia da libertação é isso. Porque a teologia da libertação não trabalha com decoreba, com... Paciência, eu recomendo, olha, por favor, quem tiver interessado em conhecer esse tema da espiritualidade na teologia da libertação, eu recomendo ardorosamente o livro de Frei Beto chamado Oração na Ação. O título já é uma tese. Oração na Ação. Há uma série de outros textos, eu tenho vários em casa, né? Vários textos sobre espiritualidade que me interessam muito, porque se é uma coisa que a teologia da libertação sempre levou a sério, foi exatamente o tema da espiritualidade. Sempre levou a sério, né? Veja, não há o menor sentido, não faz o menor sentido um teólogo, um religioso, um cristão que não tem uma vida espiritual. Não faz sentido, porque não ser religioso, pode ser qualquer outra coisa, não há nenhum problema se você é ateu, de maneira nenhuma, esse não é critério também. Se for uma opção ideológica coerente ser ateu, seja. Agora, se for uma opção coerente ser um cristão, também seja, não há nenhum problema disso. A questão central para mim é entender o que é espiritualidade, né, enquanto experiência de vida, e não enquanto quem decorou mais ou menos trecho da Bíblia. Isso não é espiritualidade, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Então, nesse sentido, há uma crítica à teologia da libertação, no seguinte sentido, de que há uma desconfiança da teologia europeia sobre a espiritualidade da teologia da libertação. É como se a teologia da libertação não tivesse espiritualidade. Eu acho isso um equívoco tremendo. Mas veja, eu estou aqui enumerando historicamente os ataques à teologia da libertação, que é o tema da live. E nesse sentido, a questão do marxismo, a questão da ausência da espiritualidade fazem parte desses ataques. Agora, eu diria que esses ataques à teologia da libertação, eles se intensificaram principalmente depois de um documento de 1984, assinado pelo cardeal à época, chamava-se Joseph Ratzinger. Ele era o cardeal prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Repito, o cardeal Ratzinger foi escolhido pelo Papa João Paulo II em 82 para ser o responsável pela Congregação para a Doutrina da Fé. Significa dizer, é um órgão doutrinário. E este senhor, chamado Joseph Ratzinger, ele foi o prefeito, o responsável, né, por essa congregação, que depois virará dicastério. Mas aí é outra história. Em 1984, ele vai escrever um documento, mais precisamente uma instrução sobre a teologia da libertação, e fará uma crítica à teologia da libertação, né? O cardeal Ratzinger fará uma crítica à teologia da libertação. Veja,
A crítica do cardeal Ratzinger virará modelo para todas as outras críticas posteriores até a renovação carismática brasileira. Significa dizer, o cardeal Ratzinger, propositalmente, ele escreve um documento oficial da igreja, oficial do papado João Paulo II, ele assina este documento em 1984, em que ele torna o documento instruções, né? Instruções críticas sobre a teologia da libertação. Esse documento foi publicado, você tem aqueles documentos de capa laranja, que são os documentos oficiais do Vaticano. Eu li e reli esse documento. Na verdade é a instrução sobre liberdade e libertação, na verdade o título, né? A teologia da libertação só entra dentro, não é, do texto. Para vocês terem uma ideia, esse documento do cardeal Ratzinger, ele foi respondido quase que imediatamente pelo teólogo Juan Luís II. Pouca gente sabe disso. Juan Luís II foi o primeiro a ler o texto do cardeal Ratzinger e mostrar os equívocos do documento. Foi muito interessante porque Juan Luís II tomou uma liberdade muito grande para questionar o cardeal. Para demonstrar, na verdade, ele não só questionou. Eu vou provar para vocês e vou indicar a referência, né, para quem quiser. Ele não só enfrentou o cardeal, ele demonstrou que o texto assinado pelo cardeal tinha equívocos sobre a teologia da libertação. Veja bem, no Uruguai, o nome do livro de Juan Luís II foi Teologia da Libertação, Resposta ao Cardeal Ratzinger. No Brasil, o livro foi publicado com outro título, Teologia da Libertação, uma advertência à Igreja, de 1987, editora Paulinas, assinado por esse grande teólogo uruguaio chamado Juan Luís II. Segundo, ele na verdade responde ao cardeal e, na minha opinião, ele refutou as críticas do cardeal a ponto de Juan Luís II ser a referência de defesa da teologia da libertação contra as críticas do cardeal Ratzinger. Ora, as críticas do cardeal Ratzinger é muito interessante porque elas se pautaram a partir da confusão entre essas duas palavras, liberdade e libertação, né? O cardeal, eu vou ter que resumir o documento. Esse documento ele está publicado em português desde a década de 80, né? Veja, esse documento do cardeal, essa é chamada instrução, né? É uma instrução, na verdade, não é o texto do cardeal Joseph Ratzinger. O Ratzinger, ele vai dizer o seguinte, que a teologia da libertação, ela confunde liberdade e libertação, né? Ele vai dizer que a palavra liberdade é uma palavra bíblica, é uma palavra cara a Jesus, é uma palavra caríssima ao apóstolo Paulo. Então, a palavra liberdade, ela faz parte da tradição da igreja. E a teologia da libertação distorceu liberdade para libertação, no sentido de que a libertação ela é política, ela é mundana e ela se resume, né, ao mundo. Significa dizer, a teologia da libertação tem na palavra libertação, que é a palavra-chave, né, da teologia, ela tem na libertação a libertação neste mundo. O cardeal quer dizer, na verdade, que a teologia da libertação é uma forma de marxismo, que a teologia da libertação ela acredita que o reino de Deus se realizará a partir do socialismo, etc. Então, assim, o cardeal acreditou nessas coisas, né? Veja que a maioria dos teólogos da teologia da libertação são socialistas é uma coisa, né? Eu acho que é uma opção teológica ou ideológica. Por exemplo, o teólogo Gustavo Gutierrez, que é o teólogo pai do termo teologia da libertação, ele tem simpatias pelo socialismo, isso é um fato. Mas em nenhum momento do seu livro, nenhum livro dele, e o livro mais famoso dele é Teologia da Libertação, em nenhum momento no seu livro, Gutierrez diz, a teologia da libertação e toda a teologia se realiza no socialismo. Ele nunca disse isso. Veja, o socialismo é uma opção ideológica de um teólogo. O socialismo é a maneira como o teólogo compreende que a justiça entra no mundo. Agora, ele não está dizendo que o mundo se reduz ao socialismo, que o mundo do cristão se reduz ao socialismo. Isso é um erro. Ele nunca disse isso. Ninguém disse isso. Eu diria que o teólogo mais simpático ao socialismo é Frei Beto, o brasileiro Frei Beto. Eu não tenho dúvida, Frei Beto é um militante socialista. Frei Beto é um homem que escreveu sobre socialismo, escreveu sobre marxismo, não é? Escreveu sobre o mundo socialista, escreveu sobre Cuba, escreveu sobre o leste europeu. Então, assim, Frei Beto tem uma série de obras sobre o mundo socialista. Agora, em nenhuma obra de Frei Beto você vai encontrar ele dizendo que o reino de Deus é sinônimo de socialismo.
Entenda, minha gente, isso não há na teologia. Agora, o cardeal Ratzinger, ele acreditou nisso, problema dele. Problema do cardeal, o que é que eu vou fazer? Ele era o cardeal, ele era o homem da doutrina da fé, ele era o homem da congregação para a doutrina da fé, e ele resolveu atacar a teologia da libertação, acreditando naquilo que já se dizia na Europa dos anos 70, que a teologia da libertação é fundamentada pelo marxismo. Isso não é verdade. Juan Luís II respondeu a isso de maneira brilhante, de maneira categórica e de maneira incontornável. É a resposta mais honesta intelectualmente ao cardeal Ratzinger. E eu recomendo, quem tiver aqui, por favor, leia. É um livro curto, intitulado Teologia da Libertação, uma advertência à igreja, publicado em 1987. Então, assim, na verdade é isso. Eu acho que é importante sabermos disso, né? Muito boa noite, meu amigo Paulo Machado. Bom tê-lo aqui, viu, Paulo? Bom tê-lo aqui. Você e Tereza. Muito bom tê-los aqui. Olha, veja, eu sinceramente, eu acho assim, quando você lê um teólogo do porte de Juan Luís II, quando você lê uma teóloga do porte de Ivone de Gebara, quando você lê uma teóloga como Elza Tames, a mexicana, quando você lê um teólogo como João Sobrino ou como Gustavo Gutierrez, você vai perceber isso de maneira nítida, de maneira transparente, minha gente. Em nenhum momento, esses teólogos, por mais simpatia que tenham pelo socialismo, eles vão confundir o reino de Deus com o socialismo. Isso é uma tremenda má-fé. Né? Eu não estou dizendo que o cardeal usou de má-fé. Né? O cardeal era inteligente, o cardeal era teólogo, o cardeal inclusive chegou a ser papa. Né? Agora veja, não é porque você é cardeal, não é porque você é um homem poderoso que necessariamente você está certo sempre, tá bom, minha gente? Não existe nenhuma conexão necessária em ser cardeal e estar certo, tá bom? Isso não existe, isso é uma ilusão. Cardeal também erra, como qualquer ser humano também erra, porque o erro faz parte da própria estrutura humana. Paciência. É isso. Inevitável, tal. Ora, nesse ponto o cardeal errou. Né? E Juan Luís II demonstrou, não é, o erro do cardeal, de que a teologia da libertação não confunde liberdade e libertação, não confunde. A teologia da libertação não tem como fundamento o marxismo, não tem. A teologia da libertação não confunde reino de Deus com socialismo, não confunde. Né? Então, assim, o cardeal estava equivocado segundo Juan Luís II. Eu sigo Juan Luís II. Né? E depois outros teólogos e teólogas demonstraram na linha de Juan Luís II os equívocos do cardeal. Eu não vou me adentrar muito nisso, mas eu recomendo que leiam também o documento do cardeal. Ele tem uma versão portuguesa desde os anos 80, que é Instrução sobre Libertação e Liberdade e Libertação, da Congregação para a Doutrina da Fé. Isso é publicado pela editora Paulinas. A minha edição é da editora Paulinas. É um documento, aqueles documentos de capa laranja, que são documentos oficiais do Vaticano. Então, assim, esse documento, ele é eivado de equívocos, diz Juan Luís II. E eu concordo plenamente. Eu, recentemente, por conta do curso que eu vou ministrar sobre a teologia de Juan Luís II, eu li uma longa entrevista dele, intitulada Livres e Responsáveis, o legado teológico de Juan Luís II. Nesse livro aqui, há um capítulo em que Juan Luís II fala da sua resposta ao Papa. É o capítulo 5 do livro. Uma teologia consistente responde às acusações de um documento inconsistente. É esse capítulo aqui, ó. Esse capítulo aqui é Juan Luís II comentando, não é, como o documento de Ratzinger era inconsistente. Né? É muito interessante esse livro aqui, porque é Juan Luís II, numa entrevista de maneira fluente, de maneira prosaica, né, falando como respondeu, não é, ao cardeal. Então, nesse sentido, o Juan Luís II respondeu ao cardeal. Né? Então essa ideia de que o marxismo é fundamento da teologia da libertação é falso. A ideia de que o marxismo de que a teologia da libertação não tem espiritualidade é falso. E principalmente a ideia de que a teologia da libertação confunde liberdade e libertação e consequentemente coloca o reino de Deus como sinônimo de socialismo. É falso. Absolutamente falso. E isso não significa dizer que o socialismo não seja importante. Isso não significa dizer que o socialismo seja um horizonte ideológico das esquerdas, como foi o horizonte ideológico para Gustavo Gutierrez e como é para Frei Beto. Ser socialista não necessariamente é reduzir o reino de Deus ao socialismo. Ou a gente entende isso, ou não entenderá a teologia da libertação.
não há nenhum problema, né? Mas não entendeu, de fato, como o cardeal fez. Agora, eu acho que o cardeal, na verdade, o documento do cardeal, ele foi muito importante para as direitas católicas, né? Para os grupos conservadores do catolicismo. Então, eu até acho que o cardeal não escreveu esse texto doutrinário para os teólogos da teologia da libertação. Eu acho que ele escreveu para os conservadores, né? Meio que mandar um recado para os conservadores, porque esse documento sempre foi citado por esses conservadores, né? Várias vezes eu vi aquele padre Jonas Abib, né, que é fundador da Canção Nova, citando esse documento. Aquele leigo lá, chamado Felipe Aquino, que até escreveu um livro horroroso sobre teologia da libertação, um livro completamente panfletário. Ali não tem nada de conteúdo, é um puro panfleto. Ele também repetindo as coisas do cardeal Ratzinger, por exemplo, né? Aquele padre Zé Augusto, que é o pior de todos. Eu não sei, esse homem é uma espécie de analfabeto funcional. E é um padre esse cara, hein? Esse cara é um padre, é uma coisa assustadora, né? E ele vive rindo de bobagem e tal. Ele fala um monte de bobagem, começa a rir assim, um idiota completo. Agora, é uma pena que um padre se torne um idiota. Eu vou fazer o quê, minha gente? O que é que eu posso fazer? Nada, né? Ninguém pode fazer nada, né? É uma tristeza. Agora, eu já vi esse padre Zé Augusto falando também essas bobagens, repetindo o cardeal, né? Então, assim, o documento do cardeal, ele foi um amparo ideológico para os conservadores, né? Começarem a se exasperar. Tá vendo o cardeal? A igreja oficial falou mal da teologia da libertação, atacou a teologia da libertação, criticou a teologia da libertação. Teve gente que disse coisas que não tá no documento, inclusive. Por exemplo, aquele Felipe Aquino disse que o cardeal havia detectado uma heresia na teologia da libertação. A palavra heresia não aparece no documento do cardeal. O cardeal faz uma crítica ideológica à teologia da libertação com amparo teológico. Ele é um teólogo. Ele não entrou nesse debate da heresia, até porque não há heresia na teologia da libertação. Ele sabe disso. Aí o cardeal sabia disso, né? Ela não há heresia. Entenda, heresia é outra coisa mesmo. Mas eles, né, derivaram, né, da leitura do cardeal que não está no cardeal. Então entendam, não é? Isso eu acho importante. E aí eu concordo, Brito, meu amigo Brito, boa noite. Frei Gilson, Paulo Ricardo. Paulo Ricardo é terrível. O Paulo Ricardo é o padre lá do Mato Grosso, né? Que tem esse canal dele, muito ouvido tal, e muito visto, né? E ele vive dando essas aulas dele de catequese. Exatamente, né? O Paulo Ricardo é pior do que Frei Gilson. Porque Frei Gilson eu acho ele um pouco limitado intelectualmente. Frei Gilson é uma figura de massa, é uma figura que vive repetindo essas orações de madrugada. Frei Gilson eu diria, Frei Gilson é um devocionalista, Brito. O Paulo Ricardo não, o Paulo Ricardo pensa, o Paulo Ricardo é inteligente, sabe o que diz. Não é? E Paulo Ricardo é o que mais critica a teologia da libertação. Então, assim, eu diria que essas críticas que foram feitas à teologia da libertação, elas, na verdade, foram ataques, não foram críticas. Foram ataques. O cardeal esboçou uma crítica, eu não tenho a menor dúvida, né? O cardeal esboçou uma crítica, está lá o documento, eu peço que leiam, quem tiver dúvida, quem não confiar em mim, por favor, leia o documento e tire suas próprias conclusões. Agora, eu li o documento do cardeal e li também o breve livro de Juan Luís II, não é, intitulado Teologia da Libertação, uma advertência à Igreja, editora Paulinas, 1987. Recomendo demais que leiam, é um breve livro, né? E ele desconstrói todas as críticas do cardeal Ratzinger. Eu até pensei que Juan Luís II ia ser punido pelo cardeal pela maneira com que ele respondeu. Agora, Juan Luís II respondeu de maneira elegante, de maneira teológica, de maneira bíblica. Ele é muito preparado, né? Não sei se sabem. Juan Luís II é um dos maiores teólogos que a igreja já teve. Ele é um uruguaio, talvez por ser uruguaio não seja muito conhecido, né? Mas é isso, né? Não tem outra, né? É importante isso. Exatamente, pronto, Zezito aí utilizou-se de uma referência bíblica dos fariseus, perfeito, Zezito. Eu acho que a metáfora com os fariseus serve muito bem. Zezito escreveu aí, Zezito é do Ação Cultural aqui de Aracaju. Então assim, eu concordo, Zezito, é isso mesmo. Então assim, essas críticas, que não são críticas, olha, eu vou ser sincero, por isso que o tema da live, não sei se observaram, eu não coloquei críticas, eu coloquei porque a teologia da libertação é tão atacada, né? Eu queria discutir os ataques que foram feitos à teologia da libertação. Então, dizer que a teologia da libertação tem como fundamento o marxismo é um ataque, porque isso não tem fundamento. Dizer que a teologia da libertação não tem espiritualidade é um ataque, porque isso não tem fundamento.
né? E dizer que a teologia da libertação confunde liberdade com libertação para dizer que o reino de Deus é o destino de toda teologia é absolutamente falso, também não tem fundamento. Esses são os três principais ataques. Não sei se entenderam. Eu vou fazer um breve resumo aqui e fechar, né, a live com esse breve resumo. Então, para os que chegaram agora, inclusive, né? A live é sobre os ataques à teologia da libertação. Então, o conjunto de ataques à teologia da libertação, seja os sistematizados pelo cardeal Ratzinger e seja por todos os detratores da teologia da libertação depois do cardeal Ratzinger, eles vão na mesma linha. São três tipos de crítica. A primeira crítica é que a teologia da libertação teria como fundamento o marxismo. É falso, porque nenhuma teologia tem como fundamento o marxismo. O marxismo não é fundamento de teologia. O marxismo é uma mediação socioanalítica. O marxismo influencia a teologia da libertação, mas o marxismo não fundamenta. Então não confundir as coisas, porque de um modo geral, esses grupos conservadores confundiram as coisas do ponto de vista lógico. Dizer que uma coisa fundamenta é uma coisa, dizer que ela influencia é outra coisa. O marxismo influencia a teologia da libertação, mas não é seu fundamento. E aí eu lembro que no começo da live eu citei George Pixley e como ele define, né, o fundamento da teologia da libertação. Então o primeiro ataque é isso, o marxismo. O segundo ataque é a espiritualidade. A teologia da libertação não teria espiritualidade. A teologia da libertação não reza, não incentiva a oração. Porque rezar é rezar como Frei Gilson. Rezar é como rezar, é como esse Paulo Ricardo. Rezar é como esse Centro Dom Bosco. Ora, repetir frases feitas, decorar a frase da Bíblia e ficar repetindo, isso para eles é espiritualidade. Isto não é espiritualidade, isso é outra coisa. Outra coisa. Isso não é espiritualidade. Espiritualidade não é para fora, é para dentro. É de espírito. Espiritualidade tem na sua raiz espírito. Então, não é para fora, é para dentro. Então, nesse sentido, há um equívoco tremendo. E aí eu citei uma série de teólogos religiosos e tal que trabalharam a espiritualidade da teologia da libertação. Tem um que eu adoro, ajudou muito nas minhas crises, um homem chamado Arturo Paoli. Eu não sei se alguém aqui já leu esse homem. Por favor, quem não leu, procure ler. É um aprendizado extraordinário. Para mim, é uma das figuras que eu procurei mais entender o tema da espiritualidade desse homem. Chama-se Arturo Paoli. Esse homem tem um livro chamado... o nome do livro é Caminhando se abre caminho. Que livro absolutamente extraordinário. Um dos mais bonitos livros que eu li de espiritualidade. Publicado pela editora Loyola, se não me engano. É um livro dos anos 80, chamado Caminhando se abre caminho, Arturo Paoli. Qualquer livro de Arturo... Ele tem um livro chamado Espiritualidade Hoje. Qualquer livro de Arturo Paoli é sobre espiritualidade. Foi um dos maiores pregadores de retiro que já teve na Igreja Católica. Era um homem profundamente voltado para a espiritualidade, que sempre morou em periferias. É um italiano que morou numa periferia na Colômbia, no Brasil e tal. Foi um homem que fez uma opção radical pelos pobres. E a partir dessa opção radical, ele escreveu livros de sua experiência espiritual. Chama-se Arturo Paoli. Esse homem foi um verdadeiro achado na teologia da libertação para reflexão sobre espiritualidade. Eu sempre recomendo, né, as pessoas que eu conheço, as pessoas que estão em crise de fé, as pessoas que estão buscando um caminho, as pessoas... Olha, minha gente, ter crise de fé é a coisa mais normal do mundo. Eu acho até estranho quem não tem. Quem não tem crise de fé é para desconfiar, entendeu? Até porque fé é uma coisa que tem que ser provada. Fé não é natural. Natural é uma mangueira da manga, uma jaqueira da jaca. Ter fé não é natural. Fé é uma busca constante, inclusive. Eu recomendo, né, que quem tiver em crise ou quiser conhecer, levar a sério fé, por favor, leia este livro, Caminhando se abre caminho, Arturo Paoli. Então, dizer que a teologia da libertação não tem espiritualidade para mim é no máximo má fé, né? Agora, tem um outro conjunto de críticas que é mais consistente, que vem do cardeal Ratzinger, eu citei aqui, a partir da instrução dele, que é um documento de 84, que é aquilo que chamou-se de confusão, né? A teologia da libertação confunde a palavra libertação com a palavra liberdade. O cardeal disse que a palavra liberdade é bíblica, desde o apóstolo Paulo, enquanto que a teologia da libertação distorceu a palavra libertação pela sua influência marxista. E aí, consequentemente, a teologia da libertação confundiu o reino de Deus com o socialismo. Isso é falso. O cardeal está errado, né? Temos que dizer. O cardeal Ratzinger estava errado, equivocado. Não é verdade, né? Em nenhum momento a teologia da libertação coloca o reino de Deus como sinônimo de socialismo. Agora, isso não significa dizer que o socialismo não seja importante.
né? E que não hajam teólogos e teólogas de orientação socialista. Tá certo? Socialismo é uma maneira de entender o mundo, é uma maneira de entender racionalmente o mundo, é uma maneira de entender a produção de maneira racional e, acima de tudo, entender que só há justiça com equidade econômica. Consequentemente, só há justiça se houver de fato socialismo. Veja, isso é um debate mundano, contemporâneo. Isso é um debate que a gente chamaria de um debate propriamente imanente ao mundo, dentro do mundo. Agora, isso não significa reduzir o reino de Deus ao socialismo, gente. Isso é um equívoco tremendo, tal. Ora, esse equívoco, ele foi muito importante, por exemplo, para a renovação carismática católica, que desde os anos 90 vem atacando a teologia da libertação, dizendo que os teólogos e os agentes pastorais não rezam, e eles rezam porque eles repetem o texto, eles passam horas e horas rezando o texto, o rosário, eles definem isso como espiritualidade, paciência. Eu acho um equívoco isso. Isso não faz parte da tradição da igreja, viu, minha gente? Eu não tenho notícia de um teólogo como Tomás de Aquino, que é um dos maiores teólogos da igreja, vivia rezando o texto 24 horas. Ninguém sabe disso. Que história é essa, né? De onde veio isso? Né? Então, nesse sentido, a teologia da libertação ela tem uma espiritualidade profunda, porque não se trata de uma espiritualidade de decoreba. Espiritualidade não é tabuada que se decora. Se decora tabuada para aprender número, para aprender as 4 operações. A espiritualidade não é sinônimo de 4 operações. Inclusive, espiritualidade não é operação nenhuma. Espiritualidade é um processo da relação do ser humano com Deus de maneira profunda. Significa dizer, espiritualidade é para dentro, não é para fora. Para dentro, entenda-se. Para uma vivência profundamente mística. É uma pena que não se compreenda isso e se perca a riqueza extraordinária, né, de uma espiritualidade cristã a partir da teologia da libertação. Eu ainda nos anos 90 eu lembro de ter lido o livro Espiritualidade da Libertação, Pedro Casaldáliga e José Maria Vigil, 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 né, editora Vozes. Mais um livro para quem tiver com alguma crise de fé. Espiritualidade da Libertação, Pedro Casaldáliga e José Maria Vigil, editora Voz. Esse livro marcou minha vida. O livro é de uma importância grandiosa, né? E de certa forma nos ajuda, né, a pensar profundamente, né, a nossa vida espiritual. Então eu diria que, respondendo de maneira categórica e terminando a live, porque a teologia da libertação é tão atacada, ela é atacada porque há um incômodo dela na igreja. A teologia da libertação incomoda a igreja. Por isso que é mais fácil atacá-la do que enfrentá-la. Por isso que é mais fácil atacá-la do que enfrentá-la teoricamente e teologicamente. Aí é fácil dizer que ela tem como fundamento o marxismo, que ela não tem espiritualidade e que ela confunde o reino de Deus com o socialismo. Isso é um equívoco. Esses 3 ataques são os mais comuns, que vai do cardeal Ratzinger à renovação carismática. Né? Do cardeal Ratzinger à renovação carismática, todos os conservadores católicos fizeram essas críticas que não são críticas, na verdade são ataques. Ora, é isso que para mim não se sustenta em hipótese alguma. Paciência, né? Agora, quem tiver dúvida, vá aos livros, vá aos textos e vá à experiência das pessoas, né? Vá vê-las, né? Como dizia Jesus, Rabi, onde moras? Jesus disse, vinde e vede. Isso serve para a teologia da libertação. Vamos às fontes, né? Para terminar a live, há um livro de Gustavo Gutierrez que para mim foi fundamental num momento muito difícil da minha vida, muito difícil mesmo, né? Chamado Beber no Próprio Poço, Itinerário Espiritual de um Povo, editora Vozes. Esse livro foi publicado em 1986 no Brasil, não é? Beber no Próprio Poço, Itinerário Espiritual de um Povo. Não é? Esse livro me ajudou muito assim, num momento de crise difícil, né? Inclusive interno à igreja e tal. Não é? Veja, esse é um livro de uma profunda espiritualidade. Gustavo Gutierrez, que é o pai da teologia da libertação, pelo menos é o pai do termo,
Ele era um homem de uma profunda espiritualidade. Ele morava numa periferia de Lima, ele trabalhava com o povo pobre, ele aprendia muito com o povo pobre, ele convivia com os mais pobres, ele ensinava e era ensinado, ele educava e era educando, né? E consequentemente isso foi alimentando a sua espiritualidade. E esse livro dele, Beber no Próprio Poço, Itinerário Espiritual de um Povo, editora Voz, é um livro de uma profunda espiritualidade, né? Então dizer que a teologia da libertação não tem espiritualidade é falso e é uma má fé, né? Para isso, leiamos os livros que temos, né, para isso, para esses temas e tal. Então são ataques, né, inevitáveis, como recentemente uma moça aí ligada à Canção Nova fez. Esses ataques vêm desde os anos 70 e não vão parar. Amanhã vai ter mais, depois vai ter mais, porque a teologia da libertação é um incômodo para a igreja. Ela questiona as bases da igreja e as bases de evangelização da igreja. Ela questiona a maneira de ser igreja. Isso é um problema dentro da igreja católica. É um problema, não é? É um problema. A sorte da igreja hoje é o Papa. Sem dúvida nenhuma, o Papa consegue ser melhor do que a sua igreja, né? Papa Francisco e tal. É isso. Agradeço demais a paciência de todos e todas que estiveram aqui, não é? E até a próxima live, minha gente. Muito boa noite.